Olá pessoal, aqui é o Flávio. Estou com mais um vídeo aqui do Diário da Perturbação de Sossego, onde eu relato meus problemas, de perturbação de sossego que eu tenho diariamente aqui na minha residência. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou fazer um react. Só que infelizmente, eu não deu para fazer o react tradicional, aonde fica a minha câmera ao mesmo tempo com que aparece o vídeo em tempo real, Porque tem que utilizar um programa chamado OBS e tal. Tentei configurar ele com a webcam do meu computador, com o microfone do meu computador. E foi um rolo, procurei tutorial, só canseira. E assim, eu não quero procrastinar para fazer esse vídeo, tá? Se eu ficar tendo que achar o tutorial para fazer ele o React do modo tradicional, eu vou acabar não fazendo. Então, eu resolvi fazer filmando mesmo aqui a tela do PC, só que não vai me aparecer, eu não vou aparecer, tá? Mas assim, eu não sou nenhum anônimo, tá? Eu apareço aqui no meu canal, nos outros vídeos, tá? Então, aqui não é nenhum anônimo se escondendo. Eu estou fazendo o React aqui e estou me identificando, tá? E tem um monte de vídeo do meu aqui no canal. Bom, para não perder tempo, vamos começar o React deste vídeo. O tema é mudar ou lutar contra os vizinhos barulhentos. Meu vizinho barulhento, e hoje eu vou reagir a um site que trata da questão da pessoa que está com problema de perturbação de sossego e ela fica pensando: nossa, eu não dou conta mais de tanto barulho, eu vou mudar. Para isso, eu trouxe uma matéria aqui do site Hoje em Dia. Vamos colocar ela aqui na tela para ficar mais fácil de vocês entenderem. É o meu caso, Eu realmente eu vejo que a minha única solução é mudar daqui. Lutar não vai valer muito a pena, não. Vou lendo a matéria e vamos comentando passo a passo dela. Olha, aqui está a matéria aqui do Kênio Pereira, ruídos e falta de educação. Mudar de apartamento é desnecessário, caro e arriscado. Vou colocar o óculos para a gente ler aqui. O Kênio é diretor regional em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Então, analisando aqui, é desnecessário. Bom, depende, Depende. Se a situação já está crônica, como assim é desnecessário, E ele está falando de apartamento, No meu caso é residência, E não é residência própria, é alugada. Mas eu mudei da minha casa própria, que tinha perturbação de sossego crônica, Porque aonde morava um vizinho, se mudou uma pessoa que fez da casa dela um terreiro. Então é batuque e rituais durante o dia, durante a noite, não tem hora. Eu não tenho nada contra a crença dos outros, eu não quero saber de... Sabe, se tem alguém aqui que tem essa crença desse vizinho aí, eu não estou me opondo ou fazendo uma militância contra essa crença. O meu problema é o barulho. Não importa, se em vez de um terreiro fosse uma igreja evangélica ou uma igreja católica e estivesse me perturbando, eu estaria relatando aqui do mesmo jeito, tá? Agora, então, é desnecessário, tá? Como assim desnecessário? É caro. Bom, eu vou procurar aluguel na faixa de preço que eu estou pagando aqui, Se eu estou pagando aqui R$ 700, eu quero um aluguel mais ou menos nessa faixa. Eu estou pagando 700 para ficar no inferno, eu prefiro pagar 700 ou um pouquinho a mais por mês para ficar num lugar melhorzinho, E é arriscado, Arriscado é colocando medo, porque a gente se muda e daí de repente chega no local, tem um outro desgraçado lá. Vou usar essa palavra mesmo. Chega lá, tem um outro desgraçado para perturbar a nossa vida. Bom,
Então ferrou, né? Ferrou. Não tem nenhum lugar que tenha pessoas de bom senso mais nesse mundo. Ele é advogado e conselheiro do Secov Minas Gerais e do CMIT Minas Gerais. Vamos ver o que ele comenta aqui nessa matéria. Ele diz o seguinte aqui, ó. Milhares de proprietários de imóveis, ao serem perturbados por vizinhos ruidosos, optam por vender sua moradia ou mudar o local de trabalho para evitar tomar medidas jurídicas contra o infrator. Tal situação gera um prejuízo com os custos da mudança, que pode representar até 20% do imóvel, dado aos custos com comissão de corretagem, 6%, ITBI, 3%, ITBI é o imposto, quando você vende um imóvel você tem que pagar esse imposto, além dos valores gastos com despachantes, escritura e registros em 2 cartórios. Sim, porque você vai ter que comprar outro imóvel, então são 2 registros. A mudança também envolve tempo, reforma, adaptações imobiliárias do novo imóvel e, por sua vez, pode não solucionar o problema, já que a situação do barulho em excesso pode se repetir no novo local. Vamos lá. Bom, quando a pessoa muda e essa mudança implica em vender a casa própria, né, e para comprar outra casa própria, aí o negócio já é mais tenso, né? Eu tô falando, o meu caso é aluguel, né? Já não é casa própria. Apesar que uma pessoa ela pode pegar e colocar a sua casa própria para alugar e alugar outra casa, né? Mas é uma ideia, né? Não sei. Mas no meu caso, eu tô procurando casa para alugar, tá? Então, se eu tô pagando o aluguel para morar no inferno, eu acho que esse mesmo valor poderia ser aplicado para alugar um outro lugar mais, né, mais decente, né? De qualquer modo, eu estou pagando, né? Daí tem prejuízo, não sei o que lá, referente à mudança, envolve tempo, reforma. Bom, envolve tempo. Tempo eu já estou gastando no inferno que eu estou vivendo aqui, tá? Envolve tempo para fazer a mudança, tá? Mas eu já estou gastando tempo da minha vida deixando de fazer coisas que eu faria normalmente, de viver minha rotina normalmente, de executar meus planos normalmente, porque o perturbador, ele pauta a nossa rotina, tá? Então, se eu tinha determinados planos para o dia de hoje, muitos planos são adiados durante o dia, porque o perturbador vai lá e começa a fazer as merdas deles, e, e daí já vem aquele balde de água fria, sabe? Balde de água fria, se a gente está doente, no meu caso eu já estou até com problema na parte da saúde mental, entendeu? Então dá depressão, então dá desânimo de fazer o que eu ia fazer, o tempo, o meu tempo está sendo queimado nesse imóvel, então eu prefiro mudar para outro lugar com uma esperança de que o outro lugar eu vou ter direito à vida, que aqui eu não tenho mais. Por que eu tenho que lutar para ficar nessa merda? Né? Reforma, sei lá, isso aí, não sei, aí pode ter, casas e casas. Adaptações, beleza, eu prefiro me adaptar a um novo lugar do que continuar no inferno. Aqui é a parte que eu tô de saco cheio de ouvir. Eu ouço até de amigo também. E por sua vez, pode não solucionar o problema, já que a situação do barulho em excesso pode se repetir no novo local, né? Aquela história, né? Você muda e chega no local, tá uma merda também, né? E outra coisa. Desculpe as palavras chulas, mas para se referir a um problema desse, eu não deveria nem estar falando sobre esse problema. Se a gente vivesse num país decente, numa cidade decente, com uma população educada e decente, eu não teria nem que perder tempo fazer esse react aqui. Então, algumas palavras aqui estão até leves, perto dos palavrões que eu deveria falar para se referir a esse problema, né? Aos absurdos que a gente vive nesse país. Tá. Então é isso, né? A situação do barulho em excesso pode se repetir no outro local? Pode, mas não é garantido. Aí eles falam assim, né? Mas você muda no local, tá em paz no começo. Mas daí de repente
passa poucos meses, muda um desgraçado lá e o problema volta, né? Bom, eu penso assim, se eu mudar no mesmo local, quer dizer, mesmo local, desculpa, se eu mudar de local, eu não vou mudar com a mesma mentalidade, né? Eu já vou ter aprendido, porque eu fui pego de surpresa. Na casa que eu morava, que é casa própria, né? Que é a casa dos meus pais, né? Que infelizmente faleceram. Bom, eu vou contar a história depois, né, dos meus pais qualquer dia, porque eles faleceram exatamente na transição, né, que eu tinha uma vizinhança normal e comecei a ter perturbação de sossego. Daí, justo nessa transição, né, que eu comecei perdendo primeiro meu pai e depois a minha mãe, foi quando também a qualidade da vizinhança começou a modificar. Mas na casa que eu morava, a casa própria, a casa dos meus pais, era tranquilo. Eu tinha dois ótimos vizinhos, aí mudou um deles, né? E daí entrou a, a vizinha que fez da casa dela um terreiro, né? Daí virou um maior inferno. Mas daí quando eu estava para mudar daqui para cá, para essa casa, alugar essa casa que eu aluguei aqui, é, e no mesmo ano mudou do outro lado um cara também sem noção, que gosta de fazer festa barulhenta e tal, né? Aí eu mudei pra cá correndo, né? Eu não precisava pagar aluguel, mas mudei aqui correndo, que é o único lugar que eu consegui, tá? Não foi um lugar escolhido a dedo, assim, tá? Porque assim, aqui continua a perturbação de sossego, mas é menos pior. Mas não foi escolhido a dedo. Não é que eu fui procurar um lugar em paz e me ferrei e cheguei aqui e peguei perturbação de sossego. Não. Aqui era a minha única opção na época. É o único lugar que estava aberto para locação, que aceitava alugar casa nas condições que eu me encontrava na época, tá? Não foi escolhido a dedo como, né, aqui é um lugar que vai ser pacífico e de repente começou a merda. Não, eu sabia que eu estava arriscado, que não ia melhorar. Aqui só seria um lugar menos pior, tá? Mas eu pretendo mudar para um lugar agora escolhido a dedo, né? Porque mudar realmente, né? Bom, enfim, mas é isso, né? É isso. Agora, tá. Agora para terminar, né? O raciocínio antes de continuar o React. É o seguinte, é, eu tive a sorte, né, de ficar 18 anos numa casa onde eu fiquei até na zona de conforto, porque nos dois lados tinham ótimos vizinhos, então eu tinha tranquilidade, eu jamais esperava que eu ia passar por um pesadelo desse. Mas uma vez que eu passei por um pesadelo desse, eu jamais vou confiar em uma outra casa. Se eu for alugar outra casa e tiver tranquilo, eu não vou confiar que aquela tranquilidade me permite ficar na zona de conforto. Eu vou trabalhar ao máximo para ter uma reserva para que eu possa mudar imediatamente de novo se um desgraçado vir acabar com a paz do novo local. Bom, agora continuando o React aqui. Gente, é isso que eu comento bastante com vocês aqui no canal. Muita gente fala, eu vou mudar, minha solução é só mudando. E olha, muitas pessoas, eu já vi vários relatos, aqui mesmo. A minha é só mudando mesmo. Fala, mudei, pensei que eu ia para um local tranquilo, passaram-se alguns meses, começou o barulho vindo de um vizinho, que também mudou próximo lá, e era até tranquilo. Vamos lá, continuando aqui o texto aqui. Ele continua aqui, ó. A frustração de não ter conseguido o sossego desejado faz refletir se não teria sido mais prático e econômico tomar providências para obrigar o infrator a deixar de afrontar a lei do silêncio e o direito ao sossego e à saúde, uma vez que é dever de todos respeitar o direito de vizinhança, previsto nos artigos 1277 e 1336, inciso 4 do Código Civil. Aí ele trata aqui de uma questão... Essa parte é interessante, né? Deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho. Olha, com todo o respeito, né, ao advogado aqui, deixa eu ver o nome dele, que eu esqueço, Renato Rodrigues, ele é uma pessoa boa, ele passou por perturbação de sossego, ele fez um canal propondo soluções, e isso é sempre positivo, tá? Então eu não estou querendo aqui de nenhuma forma desrespeitar o trabalho
do doutor Renato Rodrigues. Não é o meu objetivo. Mas eu preciso dar minha opinião também. Não dá para eu ficar simplesmente quieto e, né? Todos nós temos que dar nossas opiniões, né? E é o seguinte, vamos lá. A frustração de não ter conseguido o sossego desejado faz refletir se não teria sido mais prático e econômico tomar providências para obrigar o infrator a deixar de afrontar a lei do silêncio e o direito ao sossego e à saúde. Olha, primeiramente, né, tem casos e casos, tá? Eu não estou falando que essa estratégia do Dr. Renato aqui, né? Deixa eu ver o nome dele, eu sou ruim de decorar. Dr. Renato, pronto. Não vou tentar decorar o sobrenome, porque senão eu vou perder tempo aqui. Essa estratégia do Dr. Renato funciona. Funciona para alguns perfis, mas não funciona para todos, tá? O objetivo desse vídeo é esse, tá? É explicar que, desculpa, tem casos e casos, tá? Não funciona para todos. Então aqui, ó, tomar as providências para o infrator de deixar de afrontar a lei e tal. Então, eu tenho o caso, né, dos infratores da minha casa própria, ao qual eu posso voltar, né, e não pagar aluguel. E tem os infratores dessa casa que eu estou morando e pagando aluguel, né? Só que aqui é menos pior, mas tá ruim. Tá ruim, eu não, sabe? Os vídeos que eu estou fazendo aqui é mais reclamando daqui, que é o local atual. Tá. Meu, é o seguinte, fazer tomar as providências, a gente acaba entrando assumindo que vai entrar no confronto, tá? E assim, dependendo da situação, a coisa pode ficar tensa, tá? O perturbador, ele pode dobrar a aposta. Eu não estou, isso aí não é só uma hipótese, tá? Eu tive contato com pessoa também aqui na internet, né? Pessoa que passa por perturbação de sossego. E ela morava lá não sei que cidade ela morava, mas ela morava num local lá que estava insuportável para ela. Ela foi conversar, ela foi dialogar. A única coisa que ela conseguiu foi que esse perturbador, além de dobrar a aposta, ele se uniu a outros do perfil dele que moravam no entorno e fizeram um plano de tornar a vida dessa mulher o inferno. O inferno. Eles começaram até com um assédio moral, até, né? Virou de perturbação de sossego a assédio moral, né? Com perturbação de sossego, tá? Esse negócio de tomar providência, fora que as nossas leis, o nosso sistema de justiça é lento, tá? Eu na minha condição aqui, na configuração que se apresenta aqui para mim, né, eu moro numa casa que é praticamente no subsolo aqui, é um porão. E também aqui é tipo um cortiço, né? O quintal aqui é dividido, né, tal. E o vizinho tem que passar pela frente da minha casa para acessar a parte dele. O que seria normal se ele não, né, se ele não passasse na frente da minha casa falando alto. Porque eu não sei porquê, quando passa no corredor aqui, não dá para passar calado, tem que passar falando. E falando alto. Mesmo estando sozinho. Porque uma coisa é você estar acompanhado de outra pessoa, e você se empolga e não vê, e vai ver se está conversando alto ou você dá mancada. Mas outra coisa é você, sozinho, você ter a manha de passar falando alto. Outra coisa também é o fato de que falando alto, pisando forte, e também o horário, né? O horário. Eu sei que aquele limite das 10 horas é uma lenda, mas mesmo se fosse verdade, eles não têm horário para perturbar, tá? Eles são capazes de perturbar, fazer o mesmo ato que eles fazem à plena luz do dia, eles fazem depois da meia-noite, tá? Se eles chegam aqui no local, se eles saíram, eles chegam aqui no local 2 horas da madrugada, eles vão passar no meu corredor fazendo barulho às 2 horas da madrugada, e eles estão pouco se importando que eu vou acordar e tal. Ou seja, o negócio está crônico,
é uma espécie de pessoas assim que não tem senso de civilização, de educação. E também, assim, a casa é uma pocilga, né? A casa é uma pocilga de R$ 700. Se for para pagar o aluguel aqui, mais vale pagar o aluguel em outro lugar do que se matar com essa lei, com essa lei tartaruga do Brasil, né? Olha aqui, ó, olha que bonito, previsto nos artigos 1277 e 1336 do inciso blá 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 blá, aquelas conversas de pessoal, do pessoal aí como que se diz? Esqueci, o pessoal aí que é advogado, do tô falhando aqui. É que eu tô ansioso aqui, eu tô nervoso. Isso é o pessoal aí com a linguagem de advogado, né? Adoro esses aí. Artigos, não sei o que, artigo blá 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 blá, inciso blá 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 blá. Sabe, isso aí é muito bonito no papel, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil também essas coisas são relativas, pode funcionar para uns e para outros não. Depende da sorte, né, do juiz que a gente pegar. Fora o chá de cadeira que a gente precisa tomar, né? Tá louco, sabe? É sério. Eu vou dizer uma coisa. Lutar pela paz do local que você vive depende da sua situação, né? Se é um lugar que vale a pena mesmo, você olha assim, pô, aqui é o meu lugar. Aí eu concordo, você tem que seguir os conselhos do Dr. Renato e lutar pelo local. Mas se for igual eu, num local condenado, num lugar que você olha assim, tipo, você não vê salvação nesse lugar, sabe? Mesmo se tivesse paz aqui, não é um lugar que eu viveria pelo resto da vida, entendeu? Código Civil. Aí ele trata aqui de uma questão que eu vou trazer aqui agora para vocês, que é interessante. E o subtítulo da matéria está assim: não reclamar aumenta o problema. Ele diz o seguinte: a atitude simplista, deixar de reclamar e achar que não compensa tomar providências jurídicas, acaba por estimular o crescimento dos abusos que não se limitam ao barulho. Inúmeros vizinhos ignoram as leis ao utilizar de forma abusiva as vagas de garagem, outros se recusam a consertar o vazamento e indenizar os danos que causou. Estas situações deixariam de ocorrer se os condôminos agissem de maneira profissional com a contratação de um advogado especializado. O que ele está querendo dizer? As pessoas, elas ficam com essa conversa: não compensa processar, não compensa mexer com isso aí, demora. E o que acontece? Vai passando-se a impressão, criando-se a cultura, que a culpa é das vítimas dessa cultura, a culpa de que perturbação do sossego parece que não resolve, porque as pessoas não resolvem, elas não buscam soluções, elas não vão atrás para resolver o problema, e o barulhento vai achando: olha, eu faço barulho, nunca tive problema, eu vou continuar fazendo barulho. Aí tem aqui, vamos na sequência aqui da matéria, que diz... Bom, vamos lá, essa parte é muito interessante, né? Então, é o seguinte, eu já reclamei uma vez, né? Esse dia que eu reclamei foi de som. A pessoa até aceitou a reclamação, né? Ó, tá passando aqui, inclusive, né? Tá passando. Então a pessoa até aceitou a reclamação, mas aceitou com aquela cara de... sabe, tipo, eu tô sem privacidade no momento, né? Por isso que eu tô falando meio travado. Sim, os perturbadores estão tirando minha privacidade nesse exato momento. Então, mas assim, mas assim, é uma coisa ao vivo que tá acontecendo, ó. Horário, vamos ver o horário. Cadê o horário aqui? Aparece aqui no cantinho do PC. O horário difícil de acessar, ó. 2h28, né? 2h28. Então a vizinha e a visita dela passaram no corredor aqui em plena 2h28 da manhã, falando alto, não, na frente da minha casa, não se importando, né, se eu estou dormindo, se eu estou
tentando dormir, né? Ou qualquer outra coisa que eu esteja fazendo, né? Que precisa de paz, né? 2 horas da manhã e assim, dane-se, dane-se. Bom, e assim, e essa pessoa mesmo, né? Eu falei, né, uma vez, né, do som. Era uma semana que eu tava muito triste até, porque era luto da morte da minha mãe ainda, e eu tinha que aturar aqueles sons horríveis, né? Aí eu fui lá educadamente, eu falei, pode abaixar e tal. A pessoa aceitou, mas sabe como que funciona? Eles abaixam, mas eles não abaixam o suficiente. Aí você não pode fazer uma segunda reclamação, porque já fica ruim para você, você já pediu uma vez. Então eles abaixam meia boca. E fica aquela sensação também, sabe, do tipo, tá, eu vou até me submeter aqui, né? Você tá invadindo o meu espaço, né? Tá querendo tirar o meu direito de fazer o que eu quiser na minha propriedade, né? Porque aqui no Brasil há essa cultura, né? Que a pessoa que tem uma propriedade, ela pode fazer o que quiser dentro da propriedade dela, entendeu? Ela não pensa que tem o limite do que ela faz na propriedade dela atingir a propriedade do outro. Ela pensa assim, eu estou na minha propriedade, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser sem limite. Então já tem essa cultura. Então a pessoa até pega e fala assim, com aquele cinismo assim que, tudo bem, eu abaixo aqui, né? Daí a gente agradece, obrigado, né? E enquanto isso na cabeça da pessoa tá passando assim, vai ter uma compensação, né? Em outra coisa você vai pagar por isso, né? Por ter se intrometido no meu espaço. Entendeu? Então tem isso, né? E dependendo, né? Aqui são mais ou menos, né? Eles não são nem tão ruim, nem tão bonzinho. Mas tem lugar que tem vizinhos que são pessoas extremamente cruéis. Que dobram a aposta e começam a virar até perseguidores, tá? Então, esse negócio, né, que tá falando aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu subir aqui a parte que estava escrito. Não reclamar aumenta o problema, nem sempre. Às vezes tem vezes que reclamar aumenta o problema, porque dobram a aposta. A atitude simplista de deixar de reclamar e achar que não compensa tomar providências jurídicas acaba por estimular o crescimento dos abusos, que não se limitam ao barulho. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tá vendo isso aqui? Passar em frente da casa da gente, fora de horário, falando alto, precisa reclamar para a pessoa? Eu vou dar um exemplo. Imagina uma buzina de palhaço. Sabe aquela buzina de palhaço de circo que você pega ela, aperta, faz fom, fom, fom? Imagina, eu pego essa buzina de palhaço, você está sentado assim no... Você está sentado numa cadeira quieto, eu chego com essa buzina de palhaço e chego perto do seu ouvido e começo a apertar. Fom, 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 fom. Fom, fom, fom. Daí você vai ficando com cara de bravo. Daí daqui a pouco você me xinga. Daí eu vou responder no cinismo. Pô, mas você tá xingando? Poderia ter conversado. Você poderia ter avisado, porque eu não tinha consciência que você não estava sendo incomodado porque você não reclamou. Você demorou um tempo para reclamar, né? E assim, cara, eu apertando a buzina, né, no seu ouvido e contando que você deveria reclamar para eu parar e para eu tomar consciência que eu não estou, para eu tomar consciência de que eu estou te incomodando, eu estou sendo cínico e eu estou te subjugando, porque se eu estou apertando a buzina no seu ouvido, você não tem o dever de reclamar. Você não tem o dever de colocar consciência na minha cabeça. Porque descaradamente eu como um adulto, né, se eu fosse uma criança tudo bem, mas descaradamente eu como um adulto, sei que tá na cara, se eu pegar uma buzina de palhaço e apertar no seu ouvido, você vai ficar puto da vida. Entendeu? Então não é questão de ir lá e explicar. Tem coisas que não precisam ser explicadas. Qualquer adulto sabe que incomoda. E o barulhento vai achando, olha,
eu faço barulho, nunca tive problema, eu vou continuar fazendo barulho. Aí tem aqui, ó, vamos na sequência aqui da matéria, que diz o seguinte aqui, ó. Tomar medidas jurídicas versus... Ah, e outra coisa, eu não tenho vocação para educar marmanjo, para ser... eu não tenho vocação e nem paciência para educar marmanjos. Ficar doente. Aí diz o seguinte, todos sabem que milhões de pessoas... que diz o seguinte aqui, ó, não buscam soluções. Elas não vão atrás para resolver o problema e o barulhento vai achando, olha, eu faço barulho, nunca tive problema, eu vou continuar fazendo barulho. Aí... Sabe o que isso é? Isso aqui é malandragem. No Brasil, o Brasil é um país adepto à malandragem. O brasileiro, ele sabe que ele está fazendo coisa errada, mas ele tem aquele jogo de cintura. Ele sabe até onde ele vai, aonde ele incomoda, mas aonde que ele pode não ser pego incomodando, entendeu? Então, é aquela coisa, né? Tem um limite que a pessoa abusa, mas ela abusa até aquele limite que não traz um perigo para ela, e não expõe ela. Só que ao mesmo tempo, esse limite que a pessoa chega já é o suficiente, né, para ferrar a vida da outra pessoa, né, para tornar a vida da outra pessoa um inferno, né, principalmente se é uma prática constante, né? Como é o meu caso aqui onde eu moro. Aí tem aqui, ó, vamos na sequência aqui da matéria, que diz o seguinte aqui, ó. Tomar medidas jurídicas versus ficar doente. Aí diz o seguinte, todos sabem que milhões de pessoas ficam doentes ao deixar de descansar e dormir. Ao não conseguir fazer o vizinho deixar de provocar os ruídos, também há o impedimento de fazer atividades básicas do cotidiano, como ver TV ou conversar, é o que eu sempre faço. Ah, mas está aqui na cara, né? Eu já falei aqui, já fiz vídeos falando, né? Que o vizinho barulhento, ele pauta a nossa rotina. Então, atividades básicas do cotidiano são prejudicadas, né? Ver TV, conversar, tá bem para conversar, bem para trabalhar, é isso, né? Bom, aqui não tem muito o que falar. Eu falo muito nos vídeos aqui do canal. Né? Mas isso aqui tá na cara, né? Tá na cara que prejudica. Mas as medidas jurídicas também são cansativas, não são garantidas e elas podem até inflamar a situação. As pessoas têm direito de ficar na sua casa, elas têm direito de ver uma TV com paz, têm o direito de conversar em paz, o direito de deitar em paz, de ler um livro, de fazer o que ela quiser, em paz, sem ter perturbação. Na teoria, todos têm o direito de fazer em paz as suas atividades sem ter perturbação. Mas estamos no Brasil, né? E no Brasil tudo é teoria nessa merda de país. Continuando a matéria, diante da falta de educação daquele que ignora que há pessoas nas proximidades e que conviver no condomínio exige o respeito à convenção e bom senso, é necessário tomar medidas judiciais para evitar problemas de saúde. Esse ponto aqui... tomar medidas judiciais, né? Primeiramente, né? Esse Estado, eu tenho até uma suspeita, tá? Eu tenho uma desconfiança que o próprio Estado, ele quer mais fomentar esse caos que a gente está vivendo do que resolver, né? O que já me dá um desânimo de recorrer justo a quem, né? A instituição que tá pouco se ferrando pra gente, né? Que é justo pra instituição que, digamos, que não quer o nosso bem-estar, né? Que não tem um interesse do nosso bem-estar. E eu tenho uma desconfiança que, além de não ter o interesse do nosso bem-estar, tem um interesse, né, em prejudicar a gente aí, né? Mas é um assunto polêmico, né? Mexer com vespeiro. Mas tem isso. Daí eu vou ter que recorrer lá a esse Estado maravilhoso, né? Torcer que tenha ainda, né, uma pessoa do bem, né, que vá lá e vai analisar com bom senso, mas assim, quanto mais embaixo da pirâmide, né, mais desanima, né? Eu sou da classe baixa, né? Eu não tenho recursos
né? Ah, ó, aqui, ó, isso aqui é barulho de gato, né? Esse barulho de gato, agora ele tá light, tá? Mas é um gato não castrado que ele berra, ele não mia, ele berra, e ele berra até de madrugada, sabe? É difícil até dormir aqui. Então, quando não tem os donos dos gatos gritando no corredor aqui na frente da minha casa, tem os gatos que ficam confinados no quintalzinho deles aqui no fundo, confinados e não castrados, que berram 24 horas por dia, porque eles têm o desespero que eles querem sair para cruzar, mas eles não podem cruzar. Então eles começam a surtar e eu que segure a bucha. Bom, mas é isso, né? Bom, ficar doente, a gente só de morar no Brasil a gente fica doente. Só de, ó, o vizinho perturbador deixa a gente doente, mas também ir atrás de tomar as medidas deixa a gente doente também. Lidar com esse sistema judicial, lidar com essas leis brasileiras lentas, tomar chá de cadeira. Nossa, isso aí ajuda a adoecer bastante também. Às vezes até pior que a perturbação. E todo esse trabalho, esse desgaste, sabe? Nossa, é, eu prefiro alugar outro imóvel mesmo. É importantíssimo. Quando você começa a buscar a solução da perturbação do sossego, às vezes pode até demorar sim um pouco para resolver, mas você está no seu interior, no seu âmago, você fala assim, eu estou tomando medidas e eu vou resolver. Aconteça o que acontecer, eu vou ser persistente, eu vou até o final para resolver. E isso dá uma espécie de, assim, como que eu posso achar para o acalanto para a alma? Para ela falar assim, não, tá, eu suporto agora porque eu sei que eu vou resolver. E isso é muito importante. Bom, sei não. Claro, sentir que a gente está caminhando para a resolução realmente dá um acalanto para a alma, né? Porque eu, por exemplo, estou doente aqui porque eu me vejo no escuro, no deserto, né? Não estou vendo saída por enquanto. E chega a me dar depressão, ansiedade, né? Porque o futuro está incerto, né? E chego até a pensar coisas pesadas, né? Como desistir de tudo, né? Se é que vocês me entendem bem, né? Eu não vou falar com todas as palavras, né? O que significa desistir de tudo, mas enfim, se for para continuar vivendo nesse inferno, né? Eu dependendo, assim, esse ano eu não aguento mais, sabe? Esse ano ou melhora ou, né? Eu até brinco, né, com as pessoas porque eu também gostaria de mudar de país, né? Tem um país que eu sonho em viver, que é o Japão, né? Que agora tem até abertura para brasileiro não descendente. Mas também não apesar dessa abertura, tem umas coisas que me favorecem, mas não está tudo pronto para mim ir para o Japão, né? Depende dos fatores, inclusive juntar dinheiros, né? E eu trabalho home office, então meu trabalho tem que dar certo aqui, né? Mesmo em meio à perturbação, né? Para eu juntar esse dinheiro, né? Estudar o que me falta da língua japonesa para ter o mínimo que precisa, né? Eu tenho uma base da língua japonesa, mas eu preciso atingir o nível mínimo que eles. Bom, felizmente nessa parte de atingir o nível mínimo, eu tô mais tranquilo porque eu sinto que não está muito longe, né? Só a parte financeira que é mais preocupante, né? Juntar o valor mínimo para se mudar para lá, né? Nesse programa aí no qual os brasileiros estão tendo a oportunidade de viver no Japão, né? Que é um país. O Japão é o país do silêncio, né? É um país que o silêncio lá é valorizado. Fora que tem lei, né? Se chama polícia, a polícia lá não vai lá para enxugar gelo, não. Só que assim, muitas vezes eu brinco, né, com o pessoal, né? Que eu não sei se eu vou acabar no Japão ou se eu vou acabar mesmo no caixão. Aí tem uma continuação aqui, vamos aqui, ó.
Home office e cursos online, uma situação que muitas pessoas estão passando, principalmente depois da pandemia, isso se tornou mais frequente ainda, que diz o seguinte aqui na matéria: com o crescimento do home office, dos cursos que passaram a ser ministrados por meio virtual, milhões de pessoas necessitam de silêncio no decorrer do dia, sendo inaceitável a postura de alguns acharem que podem produzir ruídos exagerados. Exato, perfeito, aí perfeito. Porque o home office, né, ele faz parte da minha vida desde de antes da pandemia. Né? Eu estava no serviço CLT, mas eu estava visando o home office para ficar mais perto da família, né? Inclusive minha mãe já estava doente e tal, né? Queria ficar perto e tal. Daí, mas infelizmente, né, eles acabaram falecendo, nem deu tempo de, enfim. Mas assim, ainda assim, por outras questões, né? Que trabalhar em CLT, pegar ônibus lotado e tal, e fora os ganhos, né? Não é só questão de todo o trabalho que se tem para sair de casa, mas os ganhos também não são desproporcionais, sabe? No home office eu tenho chance de ter mais liberdade de tempo, e o meu tempo vale mais, né? Eu trabalho de forma autônoma. Então, antes da pandemia, né, do home office virar modinha, eu já estava ingressando para o home office. E o meu trabalho é de tradutor, né? E eu traduzo do idioma estrangeiro para o português. Só que nesse processo eu preciso de alta concentração, porque o português que eu escrevo ele tem que ser impecável. Então eu tenho que, uma vez que eu traduzo, eu tenho que reler o texto para ver se está tudo bem escrito, né? Se está gramaticalmente certinho, né? Se tem algum erro ortográfico. Então eu preciso na concentração, eu preciso de alta concentração para o processo de tradução, ou seja, escolher as melhores palavras, né, do idioma estrangeiro para a conversão ao português. Após o texto estar convertido para o português, eu preciso fazer a revisão, né, e todo tipo de conferência, né, ou seja, exige alta concentração, né. Enfim, e o ambiente não favorece, né. Eu utilizo paliativos como ruído branco, né, que ajuda mais ou menos, né. Só que assim, o ruído branco ele não ajuda muito para berro de animal, né, porque os berros de animais eles têm uma quantidade de decibel muito alta que o ruído branco ele não cobre direito, né. Mas é o jeito que eu procuro sobreviver, né. Nesse país que a gente não vive, a gente sobrevive, né. Mas tá certo, né? Com o crescimento home office e dos cursos que passaram a ser ministrados pelo meio virtual, milhões de pessoas necessitam de silêncio no decorrer do dia, sendo inaceitável a postura de alguns acharem que podem produzir ruídos exagerados, né? Porque tem gente que pensa, eu moro em residência, eu moro perto de residência, então quem está em casa não está fazendo nada, pode aguentar meus barulhos, né? E não é bem assim. E mesmo que a pessoa está na sua casa e não está fazendo nada, só está lá coçando, ela tem o direito de ficar na casa dela coçando em silêncio, porque o espaço dela é o espaço dela, o espaço do outro é o espaço do outro, sabe? Quer ouvir suas coisas? Ouça no seu espaço. Ninguém pediu para ouvir seu conteúdo. Bom, vamos continuar aqui o vídeo. Se um shopping, hotel ou estabelecimento comercial possui aparelhos de ar-condicionado potentes que geram ruídos excessivos, qualquer vizinho pode exigir judicialmente que ele substitua os aparelhos ou que instale isolamento acústico. O local tem alvará para trabalhar e não para perturbar o sossego dos vizinhos. Gente, isso é total verdade. Tem muito empresário que acha, olha, eu estou trabalhando, estou ganhando meu pão, o sustento dos meus filhos. Você está querendo tirar o sustento dos meus filhos com essas ações judiciais contra o meu bar, contra o meu hotel, contra a minha indústria. Não é isso, gente. É só o empresário tomar as precauções pensando o seguinte: trabalhar, ok. Gerar problemas para os vizinhos, não é ok. Está errado. Então ele não pode fazer isso só com o argumento que ele está ali trabalhando. E finalizando aqui a matéria. Então, é interessante que eu moro também em frente a fábricas, mas as fábricas não chegam a me incomodar. Nas duas casas, né, porque a que eu vivi, né, a dos meus pais e essa alugada, né.
porque é no mesmo quarteirão, a fábrica pega o quarteirão inteiro, né? E em ambas as casas a fábrica não, pelo menos em matéria de perturbar com som, né? Teve uma época que perturbou com odor, né? Mas, nossa, foi faz tempo e o assunto não é esse. Mas assim, eu temo por isso também, né? Porque eu vejo o caso de pessoas que são incomodadas por comércio, ou por casas noturnas. Nossa, tem pessoas que, pô, a pessoa que pegar esse costume não, ter esse azar de ser perturbado por uma casa noturna, meu, essa pessoa praticamente perdeu sua casa. Porque casa noturna é um inferno, principalmente quando é relacionado a essas merdas de funk, né, tal. Enfim, é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Graças a Deus não é o meu problema no momento, né? Espero que nunca seja, né? Porque eu estou lutando para resolver e para não cair mais nessa armadilha, porque eu realmente fui pego de surpresa, né? Eu não sabia que existiam, né? Não, sabia que existia. Eu sabia, porque a casa que eu morei lá, que é dos meus pais, os primeiros anos, os 2 primeiros anos eu tive o caso de perturbação de sossego que foi mais light. Aí eu fiquei 18 anos em paz, mas eu tinha medo de mudança de vizinho. Eu pensava, se o vizinho mudar e vir um vizinho ruim, a nossa paz vai acabar aqui. Só que assim, o pior, o que eu tinha medo era pouco perto da realidade que se mostrou. Porque o primeiro vizinho ruim que eu tive experiência, né, após esses 18 anos, que foi aquela lá da casa de, como se diz? É, do terreiro, né? Que ela fez o terreiro. Nossa, o negócio foi insano. Foi insano. E depois eu mudei pra cá também, tem alguns problemas insanos aqui. Ou seja, é, saber que o problema existia, eu sabia. E tinha até um receio, um certo medo. Mas eu não sabia que se um dia eu me deparasse com esse problema, iria ser nesse nível. Bom, deixa eu acabar isso logo que a bateria tá para acabar aqui. Eu acho que eu não vou, eu acho que eu vou ter que fazer outra parte. Queria completar logo aqui. Olha aqui, ó. Investir no sossego é compensador, diz aqui o advogado Kenio. E diz o seguinte: inúmeros profissionais têm sua produtividade prejudicada por não conseguirem se concentrar, sendo que alguns preferem mudar de emprego pela impossibilidade de prestar um bom trabalho. Mas eu não aceito o retrocesso, mudar de emprego, não. Eu não aceito o retrocesso, não. Tá uma merda, mas também não aceito o retrocesso. Investir no sossego é compensador, concordo, só que a minha forma, que eu acredito, para a minha configuração, né, de que eu vivo, é realmente me mudar. E essa configuração, o canal Meu Vizinho Barulhento aqui do Dr. Renato, vive, eu percebo nos conteúdos dele que ele vive criticando essa forma. Ele acha que a melhor forma é resolver judicialmente. E, sendo sincero, eu não estou nem querendo desvalorizar o conteúdo dele. É assim, eu acho que nem tanto o mar, nem tanto a terra. Tem caso em caso. E eu acho que ele teria que adaptar o conteúdo dele. Até para recomendar como que as pessoas podem, né? Pessoas que têm como solução a mudança, como que elas podem também encontrar um lugar melhor. Porque essa solução tem que ser dada também. Não tem esse negócio de uma solução única. Para umas pessoas, ok, esse aqui é o meu lugar, eu não vou sair, vou entrar na justiça, beleza. Para algumas pessoas a solução é essa. Mas para alguns que nem eu, a solução é mudar. E não tem nada errado disso. Até parece que todo mundo que se mudar vai encontrar um filho da puta no outro local. E logo no começo, entendeu? Né? É claro, mais uma vez eu falo, a partir do dia que eu me mudar e o outro local for melhor, eu nunca mais vou baixar minha guarda. Verdade, gente. Assim, é importante que aqueles que sofrem com os ruídos reflitam sobre todos os prós e contras
antes de optar por simplesmente mudar de residência ou local de trabalho. Na maioria dos casos, o Poder Judiciário, apesar de seus problemas, se apresenta como a melhor solução, desde que provocados de maneira técnica, com as provas adequadas e com sabedoria. Gente, essa matéria é muito boa, deixa eu voltar no início dela aqui, que é do Kênio Pereira. Ele falou tudo. Você quer resolver perturbação do sossego? Resolve de forma certa, com as provas, provando efetivamente que aquilo é perturbação do sossego, que não é só um mero incômodo, que é um barulho realmente. Outra coisa que eu acho chato, eu acho humilhante, sabe? A gente abrir mão da nossa rotina e ficar lá fazendo gravaçãozinha, videozinho, coletando provas, sabe? Eu acho isso tão injusto, sabe? Para que essa droga de sistema judicial nosso possa sair do ceticismo e acreditar na queixa, né? Chega a ser ridículo, quanto que, né, parece que a pessoa tem que ficar lá se matando, coletando prova, vai lá, aí precisa de mais prova, vai lá a pessoa de novo, gastar mais tempo gravando, registrando, como se não tivesse, como se a vida não tivesse passando, como se não tivesse nada melhor para fazer da vida, né? Anormal, que está ultrapassando aí a questão do bom senso. Deixa eu voltar na minha tela geral aqui. As pessoas, elas têm que entender que resolver perturbação do sossego envolve provar para o juiz as três coisas que eu sempre falo para vocês. O barulho tem que ser perturbador, tem que ser uma coisa anormal, tem que ser constante, ou seja, tem que estar sempre fazendo barulho. De vez em quando meu vizinho, ele liga o liquidificador e é muito barulhento. Quantas vezes você faz isso por dia? Uma vez. Não, gente, aí não dá também. Você também tem que lutar pelo direito, se as pessoas têm direito de ligar o liquidificador. Mas não é o meu caso, né? O meu caso aqui é incessante, né? Eu já tive, que nem eu falei, fiquei 18 anos aí com ótimos vizinhos e eles tinham os momentos deles, né? De emitirem os sons deles. Mas eram sons toleráveis, né? Tem uma grande diferença, né? É claro, né? A pessoa querer o silêncio absoluto. Tem gente que debocha da minha cara, acha que o meu caso não é real, acha que eu estou reclamando de coisinhas e que eu sonho com um silêncio absoluto, né? Enfim, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo, né? Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre quando as pessoas acham que é frescura, né? Mas é isso, não é questão de um liquidificadorzinho ou um barulhinho de um portãozinho uma vez ou outra, não. Vários barulhos e provocativos, né? Todo dia se repetem. E assim, até o... Enfim... Bom, é um negócio que cansa, né? Que cansa. É melhor acelerar aqui porque a bateria do celular vai acabar. Tem direito, eventualmente, de ligar uma roçadeira para limpar o terreno dela. Faz parte do cotidiano, do normal de uma vida. Sim, normal. Não vai ser tão cri-cri de ficar reclamando de tudo. Sim. Quando é perturbação do sossego mesmo, a pessoa faz aqui de forma provocativa, liga um som de forma provocativa para ela poder escutar o barulho. Ela sabe que lá não é necessário, mas ela quer escutar algo, ela quer desafiar todos os limites da lei. No meu caso, sim, você tem que entrar na justiça para resolver, provando isso para o juiz. Provando que realmente é um barulho perturbador, constante e provocativo. Se você não comprovar isso, sua chance de perder é grande. Mas se você provar... Bom, vou aproveitar agora, né, para fazer as considerações finais sobre esse react, né, do vídeo do Dr. Renato, né, sobre o assunto, se vale a pena, né, mudar para outra casa ou entrar na justiça e lutar para que as coisas se corrijam na casa que você já mora. Esse é o assunto tal, e eu já emiti minha opinião, conforme vocês viram, né? Tô aparecendo agora no final, né? Porque eu tive que fazer esse react foi improvisado, né? Porque, enfim, eu não consegui configurar aquele esquema que aparece o vídeo e a gente ao mesmo tempo, né? No meu computador estava complicado, daí para não desistir de fazer, eu improvisei. Mas vamos às considerações finais, né? Eu até anotei aqui.
Sobre as considerações finais é o seguinte. Ele diz que entrar na justiça também seria um incentivo à conscientização do povo, para que as pessoas se educassem. Então, na visão do Dr. Renato, é assim, se mais pessoas lutarem pelo seu direito, em vez de desistirem em vez de apenas se mudarem, né, e deixar o vizinho à vontade e tentar a sorte em outro lugar, lutassem a justiça pelos seus direitos, né, iria incentivar as pessoas, iria ser um incentivo para que mudasse essa cultura, né, da perturbação de sossego, do pessoal não tá nem aí, né, o pessoal ia perceber que não pode, que tem limite, né, não pode ficar fazendo barulho à vontade, né, aumentar volume dos aparelhos da altura que quer só porque está na sua própria propriedade, né, sem pensar que esse barulho ele vai invadir a propriedade alheia, né? Então a população não tem consciência disso, né? Tem gente que acha que é legítimo até, tem gente que xinga a gente de frescurento, um monte de coisa, sabe? Eles ainda acham que estão certo. Então, nessa visão, né, do Dr. Renato, isso ajudaria a mudar a cultura. Só que eu vou dizer uma coisa, mudar a cultura, né, que realmente a cultura, o Brasil, ele está vivendo uma crise de educação, uma crise comportamental, educacional, enfim, né, parece que o povo ele tá sofrendo um declínio, né, em matéria de comportamento, né, em matéria de civilização, né. Isso realmente está acontecendo, né. Precisa melhorar? Precisa, né, principalmente nesse negócio aí, né, que já ninguém respeita mais ninguém. Isso aí, se continuar e do jeito que está, só tem a tendência a piorar, né. Então ele está certo nesse ponto, né? Teria que haver realmente uma conscientização, né? E essas atitudes das pessoas lutarem pelos seus direitos, entrar na justiça, ajudaria na conscientização, né? Quanto mais pessoas aderissem a isso, isso ajudaria a conscientizar que não é bem assim, que as coisas têm limite, né? Que não é ficar à vontade fazendo seu barulho e o outro que engula, né? Só que assim, agora eu vou dar o meu ponto de vista pessoal sobre isso, né? Eu acho que ele está certo, só que tem um problema. Nossa, caiu aqui a minha anotação, que beleza. Vou dar um pause aqui. Bom, continuando. O meu ponto de vista sobre isso é o seguinte. Isso, sabe o que isso é, na verdade? Isso que ele está propondo é uma revolução. Cara, não é uma revolução na conotação negativa, né? Porque revolução geralmente são mudanças que visam ideias utópicas, né? E depois, em vez das coisas melhorarem, as coisas só pioram. Não, é uma revolução numa questão positiva, né? Porque realmente a sociedade brasileira precisa frear esse declínio, né, de queda do senso, né, civilizacional. Tem que dar um freio, e realmente o povo precisa precisa de mais educação, precisa de mais noção, né? Porém, isso leva tempo, por isso que é uma revolução, entendeu? É uma revolução no sentido positivo, mas revolução significa algo que leva tempo, e é um tempo indeterminado, tá? Então, como que eu vou depender de algo que não tem, que
que tem um tempo indeterminado para que a mudança ocorra. Né? Eu não vou ficar esperando o brasileiro melhorar, né? Para mim começar a viver. Né? E também não vou assumir uma missão dessa, né? Eu preciso de resultados práticos na minha vida, entendeu? Na minha vida individual. Então, por isso que a minha escolha é mudar de casa, porque esse local aqui já está condenado, entendeu? Todos os ensinamentos do Dr. Renato no seu canal são de ótima qualidade, né? O conteúdo vale muito a pena assistir os vídeos dele, né? Ele, mais do que também ensinar como lutar contra a perturbação de sossego, ele explica bem os males que esse problema causa, né? Lá explica bem melhor do que esse canal os males causados pela perturbação de sossego, né? E o quanto esse problema é sério. Então eu recomendo o canal dele, tá? Eu sou a favor do trabalho dele. Só que assim, a minha opinião é que o trabalho dele, as soluções dele não se aplicam a todo mundo, entendeu? E é o meu caso é uma exceção, tá? Não vale lutar por esse lugar aqui, não vale, sabe? Pra mim compensa muito mais, ainda mais que aqui é alugado, né? Alugar outro lugar. Eu também poderia voltar para minha casa própria, né? Antiga. Só que lá, o caso de perturbação de sossego está mais crônico do que aqui. Seria um baita retrocesso, sabe? E eu não tenho liberdade para fazer daquela casa o que eu quero. Por exemplo, alugar ela e viver da renda dela, né? Aquela casa lá, bom, meus pais deixou de herança, né, para mim e para mais 4 irmãos. Então aquilo lá, mexer naquilo lá é um vespeiro. Eu não quero saber daquilo lá, né? Então é uma carta fora do baralho. Então eu prefiro de forma independente, viver de aluguel mesmo, né? Só que assim, alugando uma casa num local que vale a pena. Por isso que eu quero mudar daqui, entendeu? Em vez de lutar para melhorar aqui, não compensa, sabe? Não compensa, mas vai conscientizar e tal, vai conscientizar as pessoas, né, essa atitude. Tá, mas é uma atitude revolucionária, porque até dar resultado, sabe? Foram umas 4 décadas de degradação cultural que o brasileiro sofreu para chegar nesse nível, entendeu? 4 décadas, quantas décadas? Será que em uma década a gente consegue mudar isso? Claro, tem que ter um começo, entendeu? Mas eu não posso assumir isso como uma missão minha. Eu posso dar uma contribuição, né? Mas bom, primeiro eu tenho que sobreviver, primeiro eu tenho que sair fora desse problema, né? Igual o Dr. Renato saiu. Ele teve perturbação de sossego, ele saiu do problema. Hoje ele faz conteúdo para ajudar as pessoas, beleza? Eu também, saindo do problema, eu posso tentar contribuir de alguma forma. Mas agora esperar uma revolução para me salvar, não dá. Eu já passei dos 40, sabe? Já passei da metade da minha vida já. Eu não posso contar com uma revolução para passar, para depois começar a viver, sabe? Até essa revolução acontecer, se eu testemunhar a evolução do brasileiro como no quesito civilizacional, né? E educacional, eu já vou estar idoso no final da minha vida, né? E eu quero viver agora. Eu tenho projetos na gaveta, paralisado por causa da perturbação de sossego, né? Já falei várias vezes, né? O problema também do vizinho barulhento é que o vizinho barulhento, ele pauta a nossa rotina. A gente não tem liberdade para decidir como que vai ser a nossa rotina durante o dia, sabe?
vai depender se a gente vai ter paz ou não, e é imprevisível. Não tem uma hora lá certinha que começa a perturbação, né? A perturbação é recorrente, a única coisa que a gente sabe é que é recorrente, né? Todo dia vai acontecer em algum momento, né? Mas em alguns momentos, né? Em mais de um momento, é assim que funciona, né? E até, no meu caso, até à noite, de madrugada também acontece, né? Ou seja, pra mim é 24 horas que pode dar merda, né? Essa é a verdade. Bom, deixa eu ver aqui as outras considerações finais. Bom, eu não vou depender de revolução, não tenho tempo e idade pra isso, né? Pra mudar o mundo. Eu tenho que consertar minha vida, né? No que se apresenta. Então, ou seja, eu tenho que sair fora desse ambiente de perturbação de sossego o mais rápido possível, tá? Porque minha mente está adoecendo cada vez mais. Eu já estou tomando remédio psiquiátrico. Se eu não estivesse morando numa vizinhança que é um hospício, eu não precisaria tomar remédio psiquiátrico. Daí depois eu vejo a contribuição que eu posso fazer à causa, né? É isso, né? Não dá pra postar. A minha consideração final é essa, né? Não dá pra postar minha vida em revolução. E assim, outra conclusão também, pra fechar o vídeo de vez, é que tem que parar esse negócio de que só existe uma solução. Ser de um time. Eu sou do time, entra na justiça e resista no seu lugar, porque você tem que ficar no lugar que você está. Você não tem que sair. Você tem que resistir no lugar. Você tem que lutar pelo lugar que você está. Depende, tá? Depende. Em alguns casos pode valer a pena, né? Tem casos que realmente é triste a pessoa abandonar um lugar que ela conquistou, um lugar muito bom, entendeu? Mas não é o meu caso. Não é o meu caso. Esse lugar aqui, vixe, é ruim demais, tal. Fora que eu tô morando num buraco, né? Uma das minhas irmãs apelida a minha casa de porão, porque é praticamente um porão, né? Então, isso aqui sem perturbação de sossego, ainda assim é para ser uma moradia de transição, né? Só que a transição está demorando mais do que deve. Por quê? Por causa da perturbação de sossego, né? Porque eu trabalho home office e o meu trabalho rende menos do que deveria. Bom, é isso, né? Eu não vou me estender mais aqui porque esse vídeo tá longo, né? Então é isso, eu peço para que deixe o comentário de vocês aí, opinando, né? Falando, deixando seu desabafo sobre perturbação, a sua opinião, né? Tá, para terminar, né? Eu não fechei o raciocínio, né? Então é isso, não tem só um modo, né? Alguns casos é melhor. A conclusão é assim: em alguns casos é melhor ficar e lutar, entra na justiça, entra no canal lá, Meu Vizinho Barulhento, do Dr. Renato. Ele vai ensinar, ele é um advogado, ele vai ensinar o que você deve fazer para lutar pela sua paz no local que você vive, tá? Mas ao mesmo tempo também é válido você que, igual eu, principalmente se você vive de aluguel, nem é casa própria, sabe? Vale a pena mudar, sim. Mas outro lugar pode aparecer outra pessoa lá para sacanear a nossa vida. Então, a gente não vai desarmado, né? Quando mudando de lugar, a gente já sabe o que a gente viveu e a gente sabe que a qualquer momento pode aparecer alguém que vai perturbar a nossa paz. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer vai se prevenir. Eu, por exemplo, eu vou fazer um pé de meia. Eu vou reservar sempre uma porcentagem do meu dinheiro para emergência. Se surgir um novo vizinho barulhento no local incomodando no local que eu me mudei, eu saio de lá e vou para outro de novo. Para que a gente tem que ficar preso num lugar só? Existem pessoas que são nômades, sabe? Eu não tenho vocação para ser nômade, mas se precisar sair do lugar, sempre que tiver alguém sempre que o lugar deteriorar, enquanto o lugar estiver bom para viver, eu fico. Se deteriorar, eu saio, mas eu vou me prevenir,
Porque dessa vez, o problema é que agora, essa fase que eu estou vivendo, eu fui pegado desprevenido, porque eu nunca imaginei que o problema perturbação de sossego, quando pegasse uma pessoa, fosse algo tão insano assim. Eu nunca imaginei que o nível ai, caramba. Tô enroscando para falar a palavra. Mas assim, o nível de educação, o nível de civilidade, mas melhor assim, essa palavra. O nível de civilidade do brasileiro, o nível de educação, eu nunca imaginei que decaiu tanto, sabe? Eu nunca imaginei também que o brasileiro fosse tão egoísta, porque tem egoísmo e até uma maldade nisso aí também, né? Porque, poxa, não é normal, né? Não é normal, mas isso aí tá se espalhando, isso aí tá tendo uma tendência a ocorrer cada vez mais. E é isso, né? Então, tem que parar com esse negócio que só tem uma solução, entendeu? A única solução é entrar na justiça. Alguns casos sim, entra na justiça e luta pelo seu lugar. Alguns casos que você vê que é igual ao meu, que não vale a pena ficar no lugar, vaza do lugar. E é o que eu vou fazer, eu estou lutando para isso. Agora, então eu peço que você deixe seu comentário. O que você prefere? Você prefere lutar pelo lugar que você está? Você que está passando por esse problema, né, de perturbação de sossego, você prefere lutar pelo lugar que você está ou você prefere se mudar? Deixa aqui seu comentário dando a sua opinião. E também o seu desabafo, né? Você que já superou o problema também, deixa o seu relato, como que foi, tá? E peço aí que apoie a causa, né? Para apoiar a causa, eu vou precisar que você deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva nesse canal, né? Para fortalecer o canal, né? Para que essa causa seja cada vez mais divulgada. Porque mesmo você que não sofre de perturbação de sossego, tenha cuidado. Tenha cuidado. Eu vivi 18 anos numa casa na zona de conforto, com 2 ótimos vizinhos. Depois, de 2018 para 2019, mudou o primeiro vizinho ruim. Na verdade, uma vizinha, né? 2 mulheres lá, 2 senhoras, né? Que, bom, não vou dar detalhes agora, né? Mas, enfim, o que elas faziam era... Faziam não, ainda fazem, elas estão lá. É insano. Aí, nessa mesma casa, em 2021, se mudou um outro vizinho ruim do outro lado. E os 2 lados tinham ótimos vizinhos. Entendeu? E agora tá insano o problema lá. Eu mudei para essa casa de aluguel, tá menos pior do que lá, tá? Que a casa própria lá, herdada dos meus pais. Aqui eu pago aluguel, só que aqui tá menos pior, por isso eu prefiro aqui. Prefiro gastar o dinheiro do aluguel do que, né? Só que assim, não foi uma casa escolhida a dedo, foi uma casa que, digamos que eu consegui me mudar para alugar ela dentro das condições que eu tinha na época. Né? Porque não é fácil ser aceito em qualquer lugar, ainda mais que eu nunca tinha alugado uma casa na vida. Senão tem gente que vai usar o argumento, viu só, você mudou e olha só, você se livrou da perturbação? Não me livrei, só que eu sabia que não estava me livrando, eu sabia que eu estava mudando para o menos pior. Foi uma mudança em desespero, foi uma mudança para um local que era o único local que me aceitava nas condições que eu me apresentava na época, entendeu? Então é bem diferente de você estar com os recursos para você escolher a casa que você vai morar. Agora a próxima casa que eu quero alugar, essa sim eu quero escolher que seja uma escolhida a dedo, entendeu? Porque muita gente joga na cara isso, sabe? Tem amigo meu que joga na cara. Ah, você acha que adianta mudar? Você mudou e não adiantou nada, sabe? Haja paciência, né? Para esse povo. Bom, é isso, né? Então, você que acha que o problema não é seu hoje, tá? Mas esse problema de perturbação de sossego está proliferando no Brasil inteiro, principalmente nas grandes capitais como São Paulo
E se você está aí na sua casa sossegado, seus vizinhos são de boa, hoje são de boa. Amanhã pode dar um azar aí. Peço a Deus que não aconteça, tá? Não estou desejando mal a ninguém, mas é melhor se prevenir, entendeu? Então eu peço para você colaborar por essa causa. Por quê? Porque amanhã você mesmo pode precisar recorrer a esse tipo de conteúdo, tá? Então por isso eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal aí e até compartilhe esse vídeo para apoiar a causa, tá? Então é isso, eu vou encerrando esse react por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, um abraço e fique com Deus. Tchau.